Fala aí, menor, beleza? Mais uma aula, nosso curso de informática básica. Hoje é um dia de polêmica. A gente vai falar sobre a taxa de amostragem, nossa querida linda amiga frequência, e a gente vai falar sobre o tempo de resposta, né? Que é quanto tempo que demora para mostrar as informações. Enfim, vamos falar isso na aula. Vamos lá para o nosso material. Na última aula a gente falou sobre o tamanho dos monitores e a resolução dos monitores. A gente até falou aqui, ó, o pixel. A gente não falou, né? Não falei do pixel, mas eu falei dos pontinhos. Então, cada pontinho que tem ali, o nome dele é pixel. Eu mostrei aqui, ó, o monitor normal e tal, bonitinho. Tem até esse site aqui com relação à taxa de quadros. E agora a gente vai começar a falar de outra coisa muito importante, que é o seguinte: o FPS, que é o frame per second, a quantidade de imagens que aparecem na tela quando você está vendo alguma coisa. Por padrão, o ser humano ele enxerga ali em torno de 60 quadros por segundo. O que são 60 quadros por segundo? Quando você olha para mim aí, quando você olha para uma pessoa, você está olhando para uma pessoa, na sua frente agora. Tua mãe tá indo lá, teu pai, teu irmão, sei lá, quem tá indo lá, trabalho, você olha para ele, você tá vendo 60 fotos muito rápidas em um segundo dessa pessoa. Você tá olhando uma pessoa parada, são 60 fotos que você tá vendo ali. Basicamente, são 60 imagens daquela pessoa que entram no seu olho e você enxerga aquela pessoa. Então, cada uma dessas imagens, quando você vê aqueles desenhos que o cara faz um monte de bonequinho no papel, ele folheia assim, ó, né, pra você, já viu? Aquilo ali, ele vai passando muito rápido e vai dando noção de movimento. Seria cada folhinha desenhada é uma foto. A mesma coisa acontece quando você tá olhando para mim agora. Normalmente, o YouTube, ou um filme, ou uma série, são 24 frames por segundo. Então, são 24 imagens aparecendo em um segundo. Quando você joga no seu console, dependendo do jogo, são 30 imagens por segundo. E aí, quando você tem uma qualidade ok no monitor, são 60 quadros por segundo, 60 de FPS. O problema é o seguinte: quanto menos FPS você tem, mais incômoda é aquela imagem, que ela te dá uma noção de que tá faltando alguma coisa. Porque imagina assim, eu tô movimentando minha mão da esquerda para a direita. Eu tô fazendo esse movimento aqui. O que seria uma taxa de quadros baixa? Primeiro movimento, se eu tenho 3 FPS, 3 FPS, tá? Tá aparecendo 3 imagens por segundo. Então ia aparecer a minha mão aqui, depois a minha mão aqui, depois a minha mão aqui. Então você ia ter 3 fotos só. Essa informação, ó, daqui até aqui você não vê, daqui até aqui você não vê. Isso dá uma noção de que tá faltando alguma coisa. Pô, essa imagem parece que tá lagada, tá travada. Quando você tem 60 imagens aparecendo num segundo, e eu faço esse movimento, você consegue ver várias fotinhas assim, ó. Várias fotos da minha mão mexendo. Se você botar em câmera lenta, você vê que são várias fotinhas mexendo ali, passando rápido de um ponto para outro. Se você tem 300 quadros por segundo, você não vê diferença nenhuma, porque o olho humano só enxerga até 75. Se você for super humano, você enxerga 80. E aí já é outra história que eu vou falar daqui a pouco. Mas enfim, quando você faz o movimento da mão, você vê que tá fluido. Você consegue ver cada etapa do movimento. Quanto mais imagens aparecem por segundo, mais detalhada é aquela imagem para você, porque você consegue ver cada etapa do movimento. E é isso que faz uma diferença absurda na próxima coisa que a gente vai falar, que é a frequência do seu monitor. O seu monitor, além dele ter o tamanho, dele ter a resolução, ele também tem a frequência. É a quantidade de imagens que o seu monitor consegue mostrar por segundo. Por padrão, hoje em dia, a gente tem 60 Hz, que a gente viu lá no começo das aulas do curso, tá? Viu? É tudo interligado. A sua placa de vídeo tem que ser capaz de gerar 60 FPS, 60 quadros por segundo, e o seu monitor tem que ser capaz de mostrar 60 quadros por segundo. Um erro que várias pessoas cometem é comprar um monitor com a frequência muito alta, mas num computador muito ruim. Então você gasta, por exemplo, você compra um monitor 244 Hz, 240 Hz, 360 Hz, quer dizer que o seu monitor tem a capacidade de mostrar 360 imagens por segundo. Então não adianta nada você comprar um monitor de 360 Hz, onde o seu monitor consegue mostrar 360 imagens por segundo, mas a sua placa de vídeo é RX 580, que só faz ali 100 FPS, quando o jogo está no mínimo de tudo na resolução baixa, ou 30. E aí sua placa de vídeo só produz 30 imagens e o seu monitor, ele quer tentar mostrar 360, mas ele não está recebendo 360 imagens para poder mostrar. E aí é um dos primeiros erros dos garotos gamers, dos garotos e todo mundo que compra computador gamer, que hoje em dia qualquer coisa o pessoal tá falando que é gamer, mas o cara compra uma placa de vídeo ruim para um monitor muito bom, e aí acaba que não funciona, você simplesmente está se iludindo achando que está melhor. E outra coisa muito importante: Alfredo, eu vou comprar um monitor de 360 Hz que a imagem vai ficar muito melhor porque eu vi um cara que ele fez um vídeo em câmera lenta mostrando que realmente é muito melhor. Filhão, tem uma notícia muito triste para você. Você não joga em câmera lenta. Você joga normal. E aí tem uma limitação humana
problema do ser humano, que é o seguinte: você não enxerga mais de 100 quadros. Assim, eu tô botando um super-humano, que o ser humano enxerga no máximo 75 palavras, você tem que ser muito super-humano, 100 você é quase o super-homem. Qualquer coisa a mais de 100 Hz não faz diferença pro ser humano, porque ele não enxerga. Ah, mas eu vi em câmera lenta realmente mostra, tá, mas você não joga em câmera lenta. Se for muito rápido, é muito simples. Se você pegar uma coisa que ela gira muito rápido, quando você olha, parece que tá parado, que ela tá girando tão rápida, que parece... O ventilador da sua casa faz isso. Você pega o teu ventilador, bota ele girando rápido, você vai ver que você não consegue ver todas as giradas da hélice. Você consegue ver algumas e dá a impressão que tá movendo devagar, como se estivesse parado, andando devagar. É porque o seu olho não enxerga mais rápido que isso. Então não adianta nada você ter um monitor de 360 Hz se você tem uma limitação fisiológica. Mas tudo bem. Se você tá jogando a 30 quadros por segundo, que é o que o videogame faz normalmente, né, o console, e você vai de 30 para 60, cara, você percebe muito, porque a diferença é absurda. Quando você vai de 60 para 75, é outro pulo absurdo. Você melhora muito no jogo, você vê as imagens com mais qualidade, você consegue perceber movimento, a imagem parece que é mais fluida. De 75 para 100, você vê uma diferença pequena. De 100 para lá, esquece. Você não percebe. Lógico, evidente que eu vi um teste que o cara mostrou que tinha uma diferença ali de 5%, isso é porque você acostumou e você melhorou quando você faz os testes no jogo. É isso, é treinamento. Acabou, por isso que melhora. Lógico, evidente, se você pula de 60 para 240, a diferença é absurda, e é mesmo. Só que é porque foi de 200 para 100. De 100 para cima, não faz diferença. O seu olho não enxerga. Mas enfim, você pode investir, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas o mais importante é, você tem que habilitar isso no computador, meu Deus. Vamos ver como é que a gente liga a frequência no computador? Tem muita gente que só pega o monitor, coloca, liga e não configura. Agora eu vou te mostrar como é que você faz para alterar a frequência do teu monitor para realmente, se sua placa de vídeo ela tá fazendo 200 quadros por segundo, o seu monitor tem que estar na frequência correta para receber esses 200 quadros. Então vamos lá, eu vou clicar com o botão direito na área de trabalho, configurações de exibição, a gente desce um pouquinho mais, a gente está fazendo Windows 10, tá? Configurações avançadas de tela, e aqui tem a frequência, ó. Eu posso botar em 60 Hz, que aí ele vai mostrar 60 quadros por segundo. Então a minha placa de vídeo, se ela tiver capacidade, ela vai mostrar 60 quadros e o meu monitor tem a capacidade de mostrar 60 quadros. E esse caso, nesse monitor aqui, ó, ele tem 120 Hz. Então dá para eu configurar para ficar 120 quadros por segundo, cara. E aí a minha placa de vídeo tem que gerar 120 quadros por segundo, senão não adianta absolutamente nada eu ter um monitor melhor que esse. Configurado, ó, botei 120 Hz. Agora o que a gente faz? A gente abre o jogo para ver se o jogo tem a capacidade de gerar os 120 Hz para poder fazer ele funcionar. Na verdade, o termo certo é taxa de amostragem, que a gente mede em Hz, né? A frequência com que os quadros aparecem na tela. Gente, placa de vídeo tem que ter a capacidade de gerar a mesma quantidade de FPS que o monitor pode mostrar. Detalhe, eu vou comprar um 360. Não adianta, porque o seu olhinho não percebe isso. E aí é biologia, não tem nada a ver com achar ou não. Vamos lá para uma coisa agora que é muito importante, que é o tempo de resposta. Quanto tempo que o teu monitor demora para para mostrar uma imagem na tela, que é medido em ms, em milissegundo. E é o seguinte, eu tenho a frequência, ele consegue mostrar 60 quadros por segundo, 60 frames por segundo, que é o 60 Hz, né? E eu tenho o tempo de resposta, quanto tempo que demora para trocar essas informações na tela, para ele mostrar uma mensagem, uma informação, uma tela, não sei, uma imagem quando aparece na tela, que é medida em ms. O ideal hoje para um monitor muito bom é 1 ms. Talvez você já deva ter visto nas lojas, na Casa Bahia, quando fez essas lojas assim, é que tem televisões que elas são 40 polegadas ou 75 polegadas custando R$3.000. Aí você tem uma televisão de 75 polegadas custando R$10.000. Você fala, caraca, mas qual é a diferença? A primeira diferença pode ser a tecnologia utilizada nos pixels, né? Nos quadradinhos que deixam a imagem bonitinha. Pode ser OLED, Super OLED, AMOLED, mas também tem a questão do tempo de resposta. Quanto maior for esse número, pior é a qualidade da imagem. Demora mais a mostrar as imagens na tela, você vai ver uma noção de borrão na tela. A imagem, quando tem muita movimentação, você está vendo um filme que tem muita movimentação, uma série que tem muita movimentação, você é meio borrado a movimentação, você vê muito rápido, aí parece que está meio borrado, um efeito de blur, que é aquele desfoque. Isso pode ser porque a tua televisão, o teu monitor, ele está com um tempo de resposta muito alto, e aí demora para mostrar as imagens na tela quando troca de uma imagem para outra, isso dá essa noção de sujeira e você acaba não entendendo muito bem. Quando você está vendo um filme que a cena de ação é muito rápida e você fica sem entender direito o que está acontecendo, pode ser a sua televisão que tem um tempo de resposta muito alto e demora para atualizar, mostrar as informações na tela, e por isso que você não entende direito.
você pode estar com problema de vista também, tá, gente? Isso aí você tem que levar em consideração também. Eu tô falando assim, você esteja com a vista boa, funcionando direitinho, tá? Só pra saber, isso aí. Então pode ser isso também. Tempo de resposta, o ideal, 1 ms. O ideal é que seja 1 ms. 2 ms, ok. Mais que isso, para você que vai jogar, tu vai sentir diferença, ou para você ver um filme em qualidade, vai sentir diferença também. Normalmente, os monitores e televisões que têm 1 ms de tempo de resposta, eles são mais caros um pouquinho, mas vale a pena porque é uma diferença muito boa. Assim como a frequência, tá? Se você puder comprar qualquer monitor de 120 Hz para cima, tipo esse, né, que eu tô usando aqui, perfeito, pode comprar de 120 Hz para cima, lembrando, né, que de 120 para lá você não vê diferença, porque o olho manda... Mas assim, tá bom, você disse que viu, seu streamer disse que viu, tá bom, a gente aceita. Mas o ideal é que você não compre de 60 Hz, né, porque aí é só para trabalhar mesmo, até para você ficar menos cansado à vista conforme você trabalha, o ideal é que seja acima de 60 Hz. Um de 120 é ok, vale a pena o investimento. E a última coisa aqui, pra gente terminar essa parte aqui dos monitores, é a gente falar sobre contraste, que é algo muito importante, porque é a diferença de preto para branco que sua televisão consegue mostrar, de escuro para claro, porque a gente tem assim, preto e branco, claro, completamente escuro. Se você tem um contraste 1:1, quer dizer que a sua televisão, seu monitor só mostra ou escuro, preto ou claro, branco. É isso que ela mostra. Agora, quando você está falando de um contraste 1000:1, quando vai de preto para branco, ela consegue mostrar 1000 variações de cores do preto e branco. Então, você vai do preto, quase preto, mais ou menos preto, cinza, várias tonalidades de cinza, até chegar no branco. Você tem 1.000.000:1. Você tem 1 milhão de tonalidades diferentes ali do preto para o branco. E aí, hoje em dia, você já não leva mais tanto em consideração, porque você tem várias tecnologias que envolvem o AMOLED, o OLED, que acabam melhorando a experiência do preto, porque você tem o LCD, ele não desligava completamente. Quando era para a imagem ficar preta, tinha uma luz, tipo essa aqui que está me iluminando, ficava sempre acesa. Então, a imagem preta não era preta, era um cinza escuro, porque ficava muito claro ainda. Aí agora você tem os OLED, a AMOLED, que consegue desligar cada pedacinho da tela e é um preto de verdade. Aquele ponto da tela está desligando. Então, dependendo da tecnologia do seu monitor, o contraste ser um número grandão não é tão relevante, porque a tecnologia embarcada no monitor ou na televisão, ele consegue desligar aquele ponto e ficar um preto de verdade. Mas o ideal é que, quanto mais contraste, quanto maior o contraste, né, a diferença desse 1 para 1 milhão, 1 para 2 milhões, quer dizer que a qualidade da imagem vai ser melhor. Então, imagina o seguinte, você está vendo uma série, um filme, que acontece de noite. E aí você não consegue entender muito bem o que está acontecendo ali com as pessoas, porque está tudo meio escuro. Por que está meio escuro? Porque a tua televisão, o teu monitor não consegue mostrar variações de preto para branco direito. Ou é preto, tudo escuro, ou é branco, tudo claro. Então, se o cara está na penumbra ali, que não é nem tão escuro, nem tão claro, você acaba perdendo definição, não enxerga direito. Então, o ideal é que você preste atenção no hertz, na frequência, né, taxa de amostragem, tempo de resposta e no contraste para ter um monitor de qualidade ali. Hoje em dia, com a tecnologia, né, se for AMOLED, OLED, QLED, então já tem uma qualidade de preto e escuro ali muito boa e o contraste já não vai ser tão relevante quanto no LCD era antigamente. Mas o ideal é que você preste atenção também, né? Lógico, de acordo com as tecnologias, mas eu não vou falar disso porque é algo muito específico. Lá no Estudonauta, eu e o Guanabara, a gente fez o curso de arquitetura e explicou mais aprofundadamente essa questão do QLED, do OLED, do AMOLED, para você entender melhor. Espero que eu tenha te ajudado a comprar um monitor. Se você é um defensor de que tem que ter hertz pra caramba do seu monitor, calma, relaxa, eu só tô explicando mais ou menos como é que funciona as coisas, não precisa ficar código de mim não, tá bom? E aí, me segue nas redes sociais. Na próxima aula a gente se vê, a gente aprende mais, estuda mais, e aí eu vou abrir aqui o meu joguinho, que é o World of Warcraft, e vou mostrar para vocês algumas características de vídeo que tem importante lá, porque ele vem muito explicadinho, e aí eu vou te mostrar negócio de anti-aliasing, de um monte de coisa, para você entender tudo isso que a gente falou de monitor até agora. Nos vemos na próxima aula.